Na videoaula de hoje, falaremos sobre a estrutura de sistemas de conversão de energia eólica e os geradores empregados nesses sistemas. Bem, quando a gente fala de uma turbina eólica, a turbina em si é formada pelas pás e pelo rotor, o hub, que é onde se conectam aqui as pás. Esta é efetivamente a turbina eólica. Mas, geralmente, genericamente, a gente chama de turbina eólica todo o conjunto, que é formado, além da turbina em si, pela nacelle, onde é que tem aqui os elementos de conversão de energia eólica, a torre, a fundação e todos os elementos que constituem um sistema de conversão de energia eólica. Não é nosso objetivo passar por realmente todos os componentes, porque são realmente muitos componentes, mas a gente passar pelos principais. Então, a gente já viu a turbina, que é o elemento principal de conversão de energia, que vai converter a energia cinética dos ventos incidentes em energia rotacional no eixo da turbina. Temos a torre, que é o sistema de suporte da turbina em si, onde vai estar localizado no topo, vai estar localizada na nacelle, onde tem os elementos de conversão de energia. Essas torres, elas podem ser feitas de diversos materiais, normalmente são de estruturas de aço, ou aço e combinados com concreto, normalmente são montadas em partes individuais e conectadas posteriormente, pois quanto mais alta a turbina, melhor é o aproveitamento da energia eólica. Nós vimos nas primeiras videoaulas que há uma variação da velocidade de vento com a altitude, então quanto mais alto, normalmente, maior é a velocidade do vento. Então, quanto mais altas são as torres, normalmente melhor é o aproveitamento da energia eólica. Óbvio que existe um limite estrutural, certo? Um limite economicamente viável para colocar as torres e, consequentemente, a turbina eólica. Atualmente, a gente tem aí torres de 170 até 180 metros, então varia bastante o tamanho de torres, depende muito da localidade, mas desde torres de 80 metros de altitude até torres com 160, 170 metros, torres da altitude de um prédio de 30 ou 40 andares, ou seja, são estruturas realmente grandes, cujo objetivo é colocar o rotor o mais alto possível para poder captar o maior vento possível. Em um sistema de conversão de energia eólica, a gente tem diversos componentes, alguns componentes que não estão ligados com exatamente a conversão de energia em si. Por exemplo, a questão do sistema de proteção contra as descargas atmosféricas. Bem, em uma usina eólica, normalmente os pontos mais altos que vai ter em uma região vai ser a ponta de uma pá. Então, se a gente está falando aqui de torres com 150 metros, mais as pás aqui que tem mais algumas dezenas de metros, a gente pode falar de uma ponta da pá aqui acima de 200 metros de altitude. Então, normalmente, vão ser os pontos mais altos em uma região. Assim sendo, as turbinas são para-raios, ou seja, se raios forem cair na região de uma usina eólica, muito provavelmente eles vão cair em cima de uma turbina, atingindo as pás de uma turbina. E para que aconteça a proteção de todos os elementos, seja dos elementos mecânicos, pás, estrutura, mas principalmente
dos sistemas de conversão elétrica, né, o gerador e toda a parte elétrica do sistema de conversão de energia, é necessário ter um sistema de proteção, certo? Então, a gente pode ver aqui nessa figura da direita que normalmente vão existir estruturas, né, cabos, receptores que vão passar por dentro da estrutura da pá. Como as pás elas rotacionam, existe uma necessidade de uma conexão com a parte estática, né? Então existe um anel aqui de conexão que, por sua vez, vai estar conectado lá a um aterramento. Então, quando o raio cai sobre a pá, a energia ela vai tender a fluir por esses fios, né, vamos assim dizer, por dentro da pá, serem conduzidos até o aterramento. Óbvio que esses sistemas são muito mais complexos do que eu estou explicando aqui, mas basicamente para vocês verem que existe uma diversidade muito grande de elementos que compõem uma turbina eólica. Então aqui a gente tem algumas fotos, né? Então, uma turbina offshore e uma turbina onshore. Como eu mencionei, normalmente os raios eles vão cair em cima da turbina e é necessário um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Na nossa aula, nós vamos nos centrar nos elementos que compõem a conversão de energia elétrica. Não vamos falar sobre os outros elementos que compõem um sistema de conversão de energia eólica. Como a gente já viu, o elemento de conversão de energia é a turbina, através das forças que se incidem sobre a pá. Por uma questão principalmente de limitação de potência, normalmente em turbinas multimegawatts, as pás elas rotacionam ao longo do seu eixo. É o que é chamado controle do ângulo de passo das pás ou controle de pitch. É um nome, né? Pitch pitch system é o nome em inglês. É comum a gente escutar mesmo em português o termo controle de pitch, né? A energia eólica ela vai ser convertida em uma energia rotacional no eixo da turbina, que esta vai ser transferida através de um gerador. Normalmente vai se ter um sistema de controle para o processo de operação da turbina, né? E a gente vai ver nas próximas videoaulas alguns pontos sobre esse sistema de controle. A torre, como a gente já viu, temos também um sistema muito importante, que é o sistema de yaw, ou o sistema de Leme, né? Que é a turbina, ela tem que normalmente estar orientada em direção ao vento incidente. Então, essas turbinas normais de eixo horizontal, o vento precisa estar incidindo diretamente sobre as pás, né, de frente para as pás, para que haja uma conversão da energia. Assim sendo, em cima da torre, né, conectando a torre à nacelle, e vai existir um sistema que é chamado de yaw control, que vai posicionar a turbina em relação ao vento incidente. Então, é parte do sistema de controle que vai detectar em que direção o vento está incidindo. Nós já vimos que existem instrumentos para fazer essa medição e, consequentemente, posicionar por sistemas elétricos ou sistemas hidráulicos a nacelle de frente para o vento. Nessa figura aqui da direita, a gente consegue ver que eu tenho aqui dois motores que vão acionar essas engrenagens e essas engrenagens vão rotacionar a nacelle em cima da torre. Perfeito? Óbvio que esse sistema pode rotacionar normalmente de 360 graus e como
a turbina vai ter entre a turbina e a torre, para a transmissão de energia, vão haver fios passando por dentro da torre e por dentro da nacelle. Normalmente esse sistema vai girando e de tempos em tempos é necessário ele desrotacionar para desembolar os fios, né? Existe um certo limite para ele rotacionar, ele rotaciona de 360 graus, mas esse sistema deve garantir a continuidade de fornecimento de energia através dos fios que percorrem por dentro da torre. Olhando mais precisamente aqui dentro da nacelle, então a gente veria que em cima da torre aqui teria um sistema de yaw, né, o sistema para posicionar a turbina de frente para o vento incidente, perfeito? Conectado a turbina, né, o cubo da turbina, o rotor da turbina ao gerador, eu posso ou não ter uma caixa de transmissão, né? Então entendam aqui caixa de transmissão como um sistema de engrenagens que vai fazer a adequação da velocidade rotacional do eixo da turbina com a velocidade rotacional no eixo do gerador, certo? Nessa videoaula a gente vai entender ainda quando é necessário a turbina, a caixa de transmissão e por que ela é necessária. Tem-se normalmente um sistema de freio, que é um sistema basicamente de proteção, né? Esse sistema de freios ele vai fazer com que a máquina ela esteja bloqueada em um momento de manutenção, né? Então frear a turbina para deixar ela de girar para que operadores, né, possam subir, adentrar a turbina, entrar na série para fazer uma manutenção, por exemplo, certo? Então, por uma questão de segurança, existe essa questão do freio. Também o freio vai ser acionado acima da velocidade de cutout, né? Lembrem que a velocidade de cutout é aquela velocidade em que vai ter um vento tão forte que o sistema vai começar a sofrer muitos estresses mecânicos, né? Passou uma ventania, um furacão, normalmente o sistema vai se desligar e acionar o freio aqui para proteger a turbina. Também quando os ventos estão muito baixos, pode ser que o freio vai ser acionado de maneira a conservar a turbina parada para que ela não fique girando desnecessariamente, né, assim, desgastando os rolamentos, né, do sistema, a lubrificação do sistema, ela em ventos muito baixos, ela permanece freada, né? Então, o sistema de freio ele é muito importante por uma questão de proteção. Normalmente, no topo da nacelle, nós vamos ter instrumentos meteorológicos de medição, certo? Basicamente, é necessário sempre ter uma medição do vento em si, através do anemômetro, né? Através dessa medição do vento é que se determina, olha, a turbina pode operar, a turbina vai parar, a turbina vai entrar em modo de limitação de potência, então é necessário que o sistema de controle, né, o sistema de controle de comando, ele saiba as condições de vento na localidade. E assim sendo, é necessário um anemômetro, normalmente um anemômetro por turbina, para monitorar exatamente as condições operacionais daquela turbina. O diretor de vento também é importante, como a gente já viu, para fazer o posicionamento da nacelle em relação ao vento incidente. E esses são os elementos básicos de medição, mas podem existir outros, né? Temperatura, pressão, né? Até por uma questão de ter um levantamento histórico de funcionamento daquela turbina. O elemento de conversão de energia elétrica é o gerador. Ele vai se conectar à turbina por uma caixa de transmissão ou não, né? Era opcional,
mas de fato eu vou ter uma energia rotacional no eixo da turbina que vai ser transmitida ao eixo do gerador e, por sua vez, esse gerador elétrico irá realizar a conversão da energia mecânico-rotacional em uma energia elétrica que vai ser injetada nas redes elétricas. Bem, existem basicamente dois tipos de geradores que são utilizados em turbinas eólicas: os geradores síncronos e os geradores de indução. Em pequenas turbinas para aplicações isoladas, pode existir a utilização de motores, de geradores de corrente contínua, né, que vão alimentar diretamente, por exemplo, uma bateria. Mas, como nós estamos focados mais no sistema de conversão de energia eólica para conexão na rede elétrica, os aerogeradores, eles vão ser máquinas síncronas, seja elas máquinas síncronas convencionais com excitação de campo, ou máquinas mais modernas e que mais crescem no mercado, que são as máquinas a ímãs permanentes. Do ponto de vista dos aerogeradores de indução, nós podemos ter máquinas em gaiola de esquilo ou máquinas com rotor bobinado. Em aplicações de geração, normalmente, utilizando termoelétricas, usinas hidroelétricas, na grande maioria nós temos máquinas síncronas. O sistema de conversão de energia eólica é um sistema que tem-se também a utilização de geradores de indução, que é uma aplicação mais incomum das máquinas de indução. As máquinas de indução normalmente são usadas como motor e as máquinas síncronas como gerador. Mas no sistema de conversão de energia eólica, temos tanto máquinas síncronas quanto máquinas de indução sendo utilizadas e, na verdade, não existe um dominador do mercado. Né? De fato, a utilização desses dois tipos de geradores, eles são largamente empregados em sistemas de conversão de energia eólica. Perfeito? Bem, o entendimento do funcionamento desses geradores é essencial para nós compreendermos a conversão de energia mecânica em energia elétrica e entender todo o processo por trás da operação de uma turbina eólica, de um sistema de conversão de energia eólica. Perfeito? Então, o entendimento dos geradores é algo essencial para entender um sistema eólico. Parto do pressuposto, que muitos de vocês já tiveram disciplinas de máquinas elétricas e entendem bem o funcionamento de uma máquina síncrona e de uma máquina de indução. Não obstante, vamos fazer uma revisão sobre esses geradores, dando foco nos principais aspectos que nos interessam nessa disciplina. Começando pelos geradores síncronos. Os geradores síncronos, basicamente, possuem dois circuitos principais. O circuito de estator, que é aquele circuito que está na parte estacionária da máquina, normalmente constituída por um enrolamento trifásico que vai estar distribuído ao longo da periferia aqui da máquina. Esse vai ser alimentado com uma tensão CA, normalmente equilibrada, e este é o circuito de potência. O que significa isso? É pelo circuito de estator que passa a maior parte da energia da máquina. Então, se a gente está falando de um gerador, a energia principal produzida pelo aquele gerador vai passar pelos enrolamentos trifásicos do estator. Ademais, nós temos o circuito de campo,
que ele está localizado na parte rotacional da máquina, né? Então, a máquina vai girando e a gente tem o circuito de campo montado no rotor da máquina e ele é responsável pela excitação da máquina, ou seja, a produção de campo magnético. Por isso, nesse esquemático aqui de uma máquina elementar, a gente tem aqui um polo norte e um polo sul, né? Então, a máquina vai produzir aqui um campo magnético, né? O circuito de campo vai produzir um campo magnético que vai fazer com que a máquina opere. Em uma máquina convencional, a gente tem propriamente enrolamentos no rotor da máquina que serão alimentados com uma corrente CC, produzindo um campo magnético, assim como a gente acabou de assinalar. No entanto, os progressos mais modernos na área de máquinas elétricas apontam, né, no desenvolvimento de máquinas a ímãs permanentes. Na verdade, o mercado de turbinas eólicas, de aerogeradores para aplicação eólica, tem realmente investido muito e tem ido muito na direção da utilização de ímãs permanentes. Mas o que vem a ser isso? Ao invés de nós termos um enrolamento, ou seja, corrente produzindo um fluxo magnético na máquina, a gente tem diretamente a montagem de ímãs no rotor da máquina. Então, aqui duas figurinhas representativas, né? Essa parte, esses vermelhinhos aqui são os ímãs permanentes, e esses ímãs permanentes vão ser normalmente feitos de terras raras. Atualmente, as tecnologias mais desenvolvidas são de samário cobalto e o neodímio ferro-boro, de maneira que esses ímãs conseguem produzir permanentemente um fluxo bem elevado na máquina elétrica. E sendo assim, tem-se uma série de vantagens, como a eliminação de anéis escovas. Eu não preciso alimentar o rotor da máquina, porque não tem corrente no rotor da máquina. Se eu não tenho corrente no rotor da máquina, eu só tenho os ímãs, eu não tenho perdas jáulicas, certo? Então, isso faz com que as máquinas sejam muito mais eficientes. Elas são máquinas normalmente muito menores, máquinas, os ímãs podem ser posicionados, possuem uma capacidade de produção de fluxo que fazem com que as máquinas possam ser pequenas em relação à sua contraparte, que possui um enrolamento de campo, e tem uma grande adaptabilidade do projeto, fazendo com que realmente os projetistas possam desenvolver máquinas bem aplicadas e bastante eficientes. Para nós entendermos o funcionamento de um gerador síncrono, vamos imaginar uma máquina elementar, uma máquina básica, monofásica. Perfeito? Que a gente tem aqui nesta figura. É uma máquina que está um pouco longe de uma máquina real, mas serve para nos demonstrar os princípios de funcionamento deste gerador. Então, independente se eu tenho um ímã permanente ou se eu tenho enrolamentos de campo, eu vou ter, pelo rotor, uma produção de um fluxo magnético, certo? Então, a gente tem aqui as linhas de fluxo cruzando essa máquina, e a gente sabe que convencionalmente essas linhas de fluxo elas saem do que a gente chama polo norte e entram pelo polo sul. E, portanto, essa máquina é uma máquina de dois polos, um polo norte e um polo sul. No rotor dessa máquina, no estator dessa máquina, a gente vai ter os enrolamentos de estator. De fato, esse enrolamento de estator ele está distribuído aqui pela máquina. Mas vamos imaginar que ele é um enrolamento que está cruzando aqui essa máquina
e fechando do outro lado, ou seja, eu tenho um lado da bobina aqui do lado A, fechou lá por dentro da máquina e veio aqui para o menos A. Então aqui nós teríamos a bobina, né, os enrolamentos poderiam ter várias voltas. De um lado eu tenho o terminal A, do outro lado eu tenho o terminal menos A, né, como representado aqui nesta figura. Perfeito? Bem, claramente esse estator, o circuito de estator, ele fica parado. E o campo magnético, ele vai estar cruzando esse plano formado aqui pela bobina de estator, né? Então, o que eu assinalei aqui em vermelho é o meu fluxo magnético produzido pelo meu circuito de campo, mas esse fluxo de campo, como ele é produzido pelo rotor, ele vai girar, né? Então, eu vou ter uma velocidade rotacional do meu campo. Uma velocidade ômega aqui que vai ser a velocidade do meu rotor. Sendo assim, em um instante, por exemplo, eu teria o máximo fluxo atravessando a bobina de estator. Em outro momento, nós teríamos o fluxo atravessando paralelamente a bobina de estator. Ou seja, neste momento, aqui, nós temos o máximo fluxo, neste momento 2, nós teríamos o mínimo fluxo atravessando a bobina. Ora, a gente sabe pela lei de Faraday que qualquer variação de fluxo magnético induz uma tensão em uma bobina. Aqui, de fato, o fluxo magnético ele não está variando propriamente dito, mas o fato dele estar girando faz com que o fluxo visto pelo circuito de estator, ora ele seja máximo, ora ele seja zero, ora ele seja mínimo, certo? Então, o fato é que à medida que o rotor gira, eu vou ter um fluxo variante visto pelo circuito de armadura. Ora, se eu tenho um fluxo variante, eu vou ter uma tensão induzida. Se esse rotor está com uma velocidade constante, eu vou ter uma tensão induzida senoidal na armadura, ou seja, no circuito de estator. Se eu colocar um medidor entre o ponto A e o menos A aqui nessa bobina, né, um medidor de tensão, ao longo do tempo eu vou ter uma onda descrevendo uma forma senoidal, atingindo o valor máximo, zero, mínimo e ciclicamente. Obviamente, como essa tensão induzida depende da rotação do rotor da minha máquina, a gente vê que para essa máquina de dois polos, a frequência da tensão induzida é a mesma frequência da rotação. Ele vai atingir um máximo, zero, depois mínimo, depois zero novamente, ou seja, com uma volta completa do meu circuito de rotor, eu vou ter a indução de uma onda completa de uma senoide. Ou seja, diz que a frequência elétrica da tensão induzida, da tensão gerada, está sincronizada com a velocidade mecânica da máquina. Para essa máquina de dois polos, eu tenho rotação do eixo do rotor, frequência da rotação igual à frequência da tensão induzida. No entanto, em máquinas reais, é muito comum a gente ter mais de um polo, né? Mais de dois polos, sempre em pares, obviamente.
Então, nessa figura aqui, por exemplo, a gente vê uma máquina de 2 pares de polos. Então, norte, sul, tem sempre aparecendo alternadamente, seja por tendo um circuito de rotor ou sendo ímãs permanentes. E o fato é que agora a gente vai ter a máquina dividida em vários quadrantes. Eu teria um enrolamento no estator que entrelaçaria toda a periferia aqui dos meus polos. Perfeito? Daí a gente pode deduzir a equação de que a frequência elétrica da tensão induzida ela é dada pelo número de par de polos da máquina, ou seja, número de polos dividido por 2, multiplicado pela velocidade mecânica. Se eu tenho uma máquina de 2 polos, velocidade mecânica igual a velocidade elétrica. Se eu tenho uma máquina de 4 polos, velocidade mecânica, né, ou seja, velocidade da tensão induzida 2 vezes a velocidade da tensão induzida, do rotor girando. Perfeito? É o que a gente chama de frequência síncrona da máquina síncrona. A máquina síncrona, o gerador síncrono, o motor síncrono, ele sempre opera na frequência síncrona. Isso quer dizer que a velocidade mecânica da máquina, que é igual à velocidade síncrona, é igual a 2 dividido pelo número de polos vezes a frequência elétrica. O que essa equação está me dizendo? A primeira equação aqui nos mostra claramente que a frequência da tensão induzida ela é proporcional à velocidade rotacional do rotor. Mas o contrário também é válido, ou seja, se eu imponho uma frequência no circuito de estator, eu vou ter uma frequência rotacional definida, né? Ou seja, se eu tenho uma máquina de 2 polos, eu coloco uma frequência no estator de 60 Hz, essa máquina vai girar com uma frequência de 60 Hz. Se é uma máquina de 4 polos, ela vai girar com 30 Hz e assim por diante. Essa explicação é válida para uma máquina de 2 polos, 4 polos, 100 polos, seja ela monofásica, como representada na figura, ou mais comumente em um sistema de geração em uma máquina trifásica. Voltando àquela máquina básica de 2 polos, observa que eu vou ter 2 polos, mas eu vou ter uma bobina da fase A, uma bobina da fase B e uma bobina da fase C. Para essa máquina aqui, eu sempre vou distribuir equalitativamente os enrolamentos, o que significa que a bobina da fase A vai estar a 120 graus da bobina da fase B, que por sua vez está a 120 graus da bobina da fase C. O que isso quer dizer? Significa que eu vou induzir uma tensão na fase A mesma tensão eu vou induzir na fase B e na fase C. No entanto, como essas bobinas estão defasadas de 120 graus uma das outras, acontece que as tensões induzidas vão estar a 120 graus no tempo uma das outras. Né? É a nossa tensão trifásica que nós tanto lidamos na engenharia elétrica. Então, eu vou ter a tensão da fase A a 120 graus no tempo da tensão induzida na fase B, que está a 120 graus defasados no tempo da tensão na fase C.
e aí o processo de funcionamento é exatamente o mesmo se eu tenho uma máquina monofásica ou uma máquina trifásica, sendo que aqui eu vou ter 3 tensões iguais sendo induzidas defasadamente no tempo. Se eu tenho uma tensão induzida nos enrolamentos de estator, eu vou ter uma corrente sendo percorrida nos enrolamentos de estator, certo? E essas correntes vão estar defasadas de 120 graus. Ou seja, o circuito de estator ele também vai produzir um campo magnético na minha máquina. E a interação entre o campo magnético de estator e o campo magnético de rotor que vai produzir a conversão da energia, certo? Vamos tentar entender um pouco mais essa criação do campo girante de estator. Né? A gente tem aqui uma figura representativa estática, mas é muito melhor nós vermos isso aqui do ponto de vista de um pequeno vídeo. Observe o seguinte, imaginem que eu tenho inicialmente aqui uma bobina da fase A, e essa bobina da fase A está sendo percorrida por uma corrente alternada. Então, o fluxo produzido pela essa bobina da fase A, ele vai aumentar, atingir o máximo, zero, diminuir, e por aí, assim vai. Então, a gente está mostrando aqui esse vetor azul aqui, é o vetor de fluxo produzido pela bobina A. A 120 graus no espaço, eu tenho a minha bobina B, que também vai estar alimentado por uma corrente alternada. E essa corrente alternada está a 120 graus no tempo da bobina da fase A. Da mesma maneira, eu tenho um fluxo que vai aumentar, atingir o máximo, zero e mínimo. É o que a gente chama de campo pulsante. A mesma coisa para a fase C. Essa fase C, ela está a 120 graus no tempo, produzindo um outro campo pulsante. De fato, na máquina, o que nós vamos ter é a composição do fluxo produzido pela fase A, pela fase B e pela fase C. Assim sendo, o fluxo resultante nada mais é do que a somatória desses 3 fluxos. De fato, não existem esses fluxos individuais. Existe um fluxo resultante que é a soma desses 3 fluxos, que está representado aqui na figura por esse vetor B. Observe, nesse ponto, ele está nessa posição, passou um tempo, ele está em outra posição, esse fluxo ele vai descrevendo uma trajetória circular na periferia da minha máquina. Apesar de parecer que o vetor aqui está variando um pouco de tamanho, ele é constante, descrevendo uma trajetória circular. Isso é o que a gente chama de fluxo girante de estator. Então, voltando a essa figura elementar que a gente tinha visto anteriormente, nesse instante A, eu vou ter um fluxo que está nessa posição em cima desse eixo A. Passou um tempo, né? Então aqui entre A e B eu tenho uma passagem de tempo, a somatória dos vetores vão botar esse vetor do fluxo resultante em outra posição. No ponto C, passou mais um tempo, ele já está em outra posição. De fato, esse fluxo, ele tem uma trajetória circular, né? Não está muito circular esse desenho meu, mas entendam que o fluxo ele vai ser um fluxo girante. Assim sendo,
eu tenho um fluxo girante sendo produzido pelas bobinas trifásicas de estator, mais um fluxo girante produzido pelo meu circuito de campo, que ele gira porque o meu rotor gira. Então, nós temos dois campos girantes interagindo na máquina síncrona. Se a gente se a gente tentar entender fisicamente esse processo, é como se eu tivesse as minhas bobinas defasadas de 120 graus aqui no tempo, e eu tivesse um eletroímã, né, um ímã rodando aqui no rotor dessa máquina. Ora, como eu estou alimentando as bobinas de estator com corrente alternada, então, horas esse fluxo vai ter um norte, ora ele vai ter um sul, e eles vão alternando, norte, sul. Então, o norte atrai o sul atrai o norte, e eu vou ter um processo contínuo de giro do meu rotor. Esse giro precisa de uma sincronia, ou seja, o norte atrai o sul, que atrai o próximo norte, e por aí vai. Isso é válido tanto por uma máquina de 2 polos, quanto por uma máquina de 6 polos, ou qualquer que seja o número. Né? A gente tem esse processo síncrono de alternância dos polos para giro contínuo do rotor desta máquina. Essa é uma explicação muito básica do funcionamento de uma máquina síncrona, e por isso eu deixo aqui indicado para vocês um vídeo que explica um pouco melhor o funcionamento da máquina síncrona. É extremamente recomendado que vocês assistam esse vídeo, e caso ainda tenham dificuldade no entendimento da máquina síncrona, procurar outros materiais, outros vídeos na internet para vocês conseguirem entender esse processo básico de funcionamento da máquina síncrona. De fato, é muito importante a gente entender que a máquina síncrona ele sempre opera na velocidade síncrona. Independente da potência que está entrando ou que está saindo dessa máquina, ou seja, se eu tenho um vento de 2 metros por segundo, 3 metros por segundo, 10 metros por segundo, a velocidade em uma máquina síncrona vai ser sempre a mesma, certo? Vai ser sempre a velocidade síncrona, que só depende do número de polos da máquina e da frequência elétrica no estator. Então, repetindo, se eu tenho uma máquina de 2 polos e eu tenho uma frequência no estator de 60 Hz, esta máquina vai girar com uma frequência de 60 Hz, ou em RPM de 3.600 RPM. Se é uma máquina de 4 polos, ela vai girar com 1.800 RPM. Se é uma máquina de 6 polos, ela vai girar com 1.200 RPM. E assim vai. Quanto maior o número de polos dessa máquina, menor vai ser a velocidade síncrona, ou seja, a velocidade rotacional da máquina. Os polos em uma máquina são fixos. A única coisa que muda em uma máquina síncrona, que pode mudar a sua velocidade, é a frequência do estator, certo? Então, que fique claro que operativamente a velocidade da máquina síncrona, ela só pode ser variada se existir uma variação da frequência da tensão ou das correntes fluindo pelo circuito de estator, certo? Essa é uma informação que vai ser extremamente importante para a gente entender
algumas estruturas de sistema de conversão de energia eólica. Por ora, entendemos que se eu construo um gerador com um alto número de polos, é possível tirar essa máquina com uma baixa rotação, com uma baixa velocidade. É possível e quase sempre é realizado, é construído em um sistema de conversão de energia eólica, um gerador síncrono com alto número de par de polos para que o gerador gire com baixa rotação. Mas por que isso é interessante? Porque assim é possível realizar o acoplamento direto entre turbina e gerador sem utilizar uma caixa de transmissão. Se a gente volta na nossa figura anterior, né, eu coloquei aqui, ó, caixa de transmissão é opcional. Se eu tenho um gerador síncrono com alto número de par de polos, eu posso posso casar essa velocidade do gerador diretamente com a velocidade da turbina e assim não ter a necessidade de utilizar uma caixa de transmissão. Um gerador síncrono tem uma característica extremamente interessante, que ele pode operar com um fator de potência variável, certo? Em um sistema eólico, normalmente vai se trabalhar com um fator de potência unitário, mas na verdade existem condições específicas que esse fator de potência pode ser variado, né? Entendam que podendo fazer essa variação de fator de potência, podendo trabalhar com a máquina síncrona em um fator de potência unitário, existe uma vantagem para o gerador elétrico, que é de fluir apenas potência ativa pelo estator da máquina. Então, significa que ela pode ser uma máquina mais eficiente, esquentar mais a máquina, certo? E combinado com essa questão de poder acoplar diretamente a turbina e gerador, representa uma vantagem. Mais uma vantagem. Se eu tenho uma máquina a ímãs permanentes, as vantagens ainda são maiores, porque eu dispenso os anéis, eu tenho máquinas mais eficientes, máquinas menores, e por isso, em turbinas mais modernas, existem uma série de fabricantes e vários fabricantes eles têm produzido bastante, se focado bastante na utilização de aerogeradores síncronos a ímãs permanentes. Em um gerador de indução, o estator é trifásico muito parecido com o de uma máquina síncrona. Já o rotor, ele pode ser de dois tipos, ou as máquinas chamadas máquinas em rotor em gaiola de esquilo, como a gente pode ver aqui pela foto. A primeira aqui é a máquina com material ferromagnético, como ela é, e aqui é simplesmente uma representação do que seriam os enrolamentos de rotor. De fato, não existem enrolamentos, são barras normalmente de alumínio que estão curto-circuitadas na ponta, né, e corrente alternadas vão fluir por essas barras. Já o rotor bobinado, diferentemente do rotor em gaiola, né, o rotor em gaiola não há uma alimentação externa, as correntes vão fluir pelo rotor apenas pelo processo de indução. No rotor bobinado, eu tenho propriamente dito bobinas. Essas bobinas, como elas estão na parte rotacional, elas precisam ser alimentadas, e isso vai acontecer através de anéis e de escovas. A gente pode ver aqui 3 anéis nessa figura, né, anéis de cobre aqui. Por que são 3? Porque é um circuito trifásico, certo? E vão encostar aqui nesses anéis umas escovas de carvão, fazendo o contato da parte estacionária com a parte rotativa.
Se a gente fornecer diretamente uma corrente alternada trifásica no estator da máquina de indução, a gente vai ter exatamente o mesmo processo que em uma máquina síncrona, ou seja, a gente vai ter a produção de um fluxo magnético, de um campo magnético girando na máquina, assim como a gente viu anteriormente. Esse fluxo girante, ele gira na velocidade síncrona. Observe que eu não estou falando que a máquina gira na velocidade síncrona. Eu estou falando que o fluxo girante produzido pelo estator gira na velocidade síncrona, que depende do número de polos da máquina e da frequência elétrica de alimentação das correntes do estator. Ao produzir esse fluxo girante vai estar cortando as bobinas de estator, de rotor, né? Sejam elas essas barras de gaiola ou seja ela esse rotor bobinado. Então, à medida que o fluxo girante ele está girando, ele vai, se a gente representar aqui as bobinas de rotor, à medida que o fluxo gira, eu tenho um fluxo variando em relação às bobinas de rotor. Se eu tenho um fluxo variando, eu tenho uma tensão induzida no circuito de rotor. E assim sendo, se eu tenho uma tensão induzida no circuito de rotor, eu vou ter correntes fluindo pelo circuito de rotor. Essas correntes serão correntes alternadas, vão depender basicamente de quão a máquina está girando, né, em relação ao meu fluxo girante. Observa que eu tenho dois giros. Eu tenho o giro do meu... nessa figura eu assinalei no sentido contrário, mas vamos lá, eu tenho um fluxo girante do meu fluxo e eu tenho o meu rotor girando. Eu tenho duas velocidades aqui. Essa relação entre a velocidade do fluxo girante e a velocidade do rotor em si, ela vai produzir essas tensões e essas correntes alternadas girando no rotor, que por sua vez também vai produzir um fluxo magnético. Significa que eu vou ter um fluxo magnético produzido pelo estator e um fluxo magnético produzido pelo rotor. Vamos desenhar um esquemático aqui. Imagina o seguinte, eu tenho aqui o meu estator, um fluxo magnético girando, produzido pelas minhas correntes de estator, né, na velocidade síncrona. O rotor, por sua vez, ele gira, certo? E como ele está percorrido por correntes, ele também vai produzir um fluxo girante. Eu tenho o fluxo do rotor, o fluxo e o rotor girando. Então, o que eu vou ter aqui é que o fluxo, a velocidade do fluxo de rotor somada à velocidade do rotor que gira, ela vai ter que ser igual à velocidade do fluxo girante de estator, ou seja, a velocidade síncrona da máquina. Eu só tenho corrente circulando no rotor e, consequentemente, torque na máquina, conversão de energia, somente quando a velocidade mecânica da máquina, ou seja, o ômega-Rzão aqui, é diferente da velocidade síncrona. Por quê? Se ele for igual, eu não vou ter tensão induzida e, consequentemente, eu não vou ter corrente. Observem claramente que esse fluxo, essa velocidade desse fluxo girante aqui, né, produzido pelo rotor, é que vai fazer com que eu tenha uma sincronia
e, consequentemente, que a máquina produza torque, que a máquina realize conversão de energia. A gente define o escorregamento da máquina como a diferença entre a velocidade síncrona da máquina, né, ou seja, a velocidade do fluxo girante de estator, menos a velocidade mecânica do rotor, dividido pela velocidade síncrona. Na verdade, o escorregamento é dado em percentual da velocidade síncrona. Quer dizer que se eu falo que a máquina está operando com um escorregamento de 1%, significa que ele está girando 1% da velocidade abaixo da velocidade síncrona da máquina. 2%, 2% abaixo. E assim por diante. Então, a operação de uma máquina síncrona, ela depende deste escorregamento. A gente observa o seguinte, na velocidade síncrona, que é esse ponto aqui da máquina, eu tenho torque zero, torque nulo. Não há conversão de energia. À medida que a máquina se distancia da velocidade síncrona, ou seja, quando o escorregamento vai aumentando, eu tenho a produção de mais torque nessa máquina. De fato, a região de operação de uma máquina de indução, ela está aqui assinalada em azul, em volta, aqui por volta da velocidade síncrona. Se eu tenho um escorregamento abaixo da velocidade síncrona, a minha máquina vai operar como um motor. Então, vocês imaginam o seguinte, é como se eu tivesse uma carga, não é como se eu tivesse, eu tenho uma carga pendurada no eixo da máquina que faz com que ela desacelere em relação à velocidade síncrona. Quanto mais ela desacelera, maior é o torque que eu vou colocar nessa carga. Então, eu vou ter uma operação como motor nessa região aqui, abaixo da velocidade síncrona. No caso do funcionamento como gerador, imagina, eu tenho uma turbina conectada ao rotor da máquina e essa turbina ela vai estar impulsionando o rotor. Ela vai girar acima da velocidade síncrona. E nesta região aqui, eu tenho uma operação como gerador. Essa é uma curva típica de uma máquina de indução e vocês observam que a velocidade em relação à velocidade síncrona da máquina vai definir se a máquina funciona como um motor ou como um gerador. Assim sendo, em um sistema de conversão de energia eólica, eu vou ter aqui a máquina trabalhando um pouco acima da sua velocidade síncrona para produzir energia, né? E claramente nós observamos que é totalmente o contrário de uma máquina síncrona. A máquina síncrona ela só opera na velocidade síncrona. A máquina de indução ela só opera, ela só produz energia fora da velocidade síncrona. Essa aqui é uma curva típica de uma máquina de indução em gaiola. Essa parte azul aqui que eu assinalei, essa curva azul, é onde a máquina normalmente opera, com uma faixa estreita de variação de velocidade, mas que faz toda a diferença para a conversão de energia. Se eu tenho uma máquina com rotor bobinado, significa que, além da tensão induzida no rotor, eu posso colocar uma tensão também no rotor da minha máquina. E se eu vario a tensão no rotor, eu posso deslocar essas curvas de motorização e geração, assim como a gente está vendo aqui nessa curva. Se eu coloco uma tensão negativa ou uma tensão positiva, se eu tenho uma tensão zero, é o que a gente viu antes, ou seja, uma
máquina funcionando com a máquina de gaiola de esquilo. Se eu tenho uma tensão positiva ou negativa, eu vou deslocar essa curva fazendo com que ela opere, que ela possa operar em diferentes características de escorregamento, mesmo como estator, mesmo como motor ou como gerador. O processo de funcionamento de uma máquina, de um gerador de rotor bobinado, ele é bem mais complexo, então a gente não vai entrar em detalhes não, mas entendam que a gente consegue variar o ponto de operação, variando-se a tensão aplicada no rotor dessa máquina. Mais uma vez, nós temos uma explicação simplificada como uma revisão do funcionamento de um gerador de indução. Recomendo muito vocês assistirem essa animação, esse vídeo do YouTube, que tem uma explicação melhor do funcionamento, na verdade, de um motor de indução, mas que é válido também para a questão do gerador. O vídeo tem legendas em português, certo? Então, para quem não está afiado, não lembra aí do processo de funcionamento, seja da máquina de indução, seja da máquina síncrona, peguem vídeos, mais materiais para vocês entenderem esses processos básicos de funcionamento. Vamos reter por hora de que a máquina de indução ela vai funcionar de acordo com o escorregamento. Então, vocês observam que a equação é muito parecida com a equação da máquina síncrona, só que vai aparecer aqui menos o escorregamento. Outra diferença importante entre uma máquina síncrona e uma máquina de indução é o fato de que, por limitações construtivas, máquinas de indução elas possuem poucos polos, 4, 6 polos no máximo, o que significa que elas são máquinas que vão girar com velocidade relativamente alta. E assim sendo, há a necessidade da utilização da caixa de transmissão para conexão com a turbina eólica. Então, se eu tenho uma máquina de indução, é obrigatória, praticamente obrigatório, a utilização de uma caixa de transmissão em um sistema de conversão de energia eólica. Um outro ponto é que, como todo o processo da máquina de indução é feito através do estator, ou seja, eu forneço correntes diretamente ao estator da máquina, não existe um circuito dedicado à magnetização da máquina. Na máquina síncrona, a gente tinha um permanente, a gente tinha um circuito de rotor. Aqui não. Tudo acontece diretamente misturado ali, estator, rotor. E assim sendo, independente se a máquina funciona como um gerador ou como um motor, a máquina sempre vai consumir uma potência reativa. Esse é um ponto importante, uma característica importante para a operação de um gerador de indução, que ele consuma potência reativa no seu funcionamento. Então, o gerador é o nosso coração do sistema de conversão de energia eólica em energia elétrica e é extremamente importante saber o funcionamento e como esses diferentes geradores se irão comportar dentro de um sistema de conversão de energia eólica. Nas próximas aulas, nós vamos aplicar esse gerador e continuar desenvolvendo o entendimento da operação do sistema como um todo.